aqui, então. Começar. Bom dia a todos. Obrigado por aguardarem esses minutos. Estamos ao vivo aqui do nosso NTO em Vespasiano, em Minas Gerais. Sejam bem-vindos à live de resultados do terceiro trimestre de 2022 do Grupo Pardini. Informamos que os participantes estão com os microfones desligados, apenas ouvindo a apresentação. Ao final da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas exclusivamente via chat. Eu vou ler as perguntas e os diretores irão respondê-las. Nós não abriremos o microfone para os participantes fazerem perguntas. Peço o favor de vocês escreverem o nome para a gente saber quem que está fazendo a pergunta quando eu for lê-la. Os slides da live estão disponíveis no nosso site, www.ernestpardini.com.br/ri, dentro da seção central de resultados. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa live, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Instituto Hermes Pardini, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje estão presentes aqui conosco Roberto Santoro, nosso diretor-presidente, Alessandro Ferreira, nosso diretor vice-presidente, Camilo de Leles, diretor executivo de Finanças RI, Adriana Linhares, diretor executivo dos nossos negócios PSC, Guilherme Colares, nosso diretor executivo de operações, Fernando Ramos, nosso diretor executivo de negócios Lab2Lab, João Alvarenga, diretor executivo de TI e Digital, e eu estou aqui com vocês também, sou o gerente de RI, Carlos Biel, e de M&A também. Gostaria agora de passar a palavra para o Dr. Roberto Santoro, nosso diretor-presidente. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Obrigado, Biel. Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui em mais uma live com os investidores do Grupo Pardini e é com muita satisfação que apresentaremos nossos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. Primeiramente, como vocês sabem, nós tivemos no último dia 30 de junho, a combinação de negócios entre o Grupo Fleury e Pardini, e essa operação encontra-se em processo de aprovação do CAD. Bom, queria agora também compartilhar alguns destaques desse trimestre, principalmente em relação à nossa evolução dentro do ambiente pós-Covid ou ex-Covid, e posteriormente o Camilo de Leles vai apresentar mais profundamente, objetivamente, os nossos resultados. Primeiro, queria falar muito na nossa consistência estratégica, estratégia executada em vários anos, enfim, renovada, mas sempre apresentando uma consistência. E vale relembrar também que os resultados do terceiro TRI, eles refletem uma estratégia em continuidade. Então, nosso objetivo aqui é uma empresa longeva, de longo prazo, que vai entregando e com momentos de maior expansão, maior rentabilidade em alguns momentos, mas sempre seguindo a mesma estratégia. Há um ano apresentamos recordes históricos da companhia e principalmente ancorados na realização de exames de Covid, como a gente sabe, né? E felizmente a pandemia deixou de ser um grande problema, né, de saúde pública global, vieram as vacinas, enfim, a vida tem ficado um pouco mais próxima do que era antes. E os negócios também voltam a uma continuidade como se fosse uma continuação de 2019, antes da pandemia. É claro que, para os resultados da companhia, era natural que essa fonte de receita, em virtude das melhorias da pandemia, perdesse relevância no caso do Covid, né? Como previsto, os nossos resultados em 2022 mostram claramente uma diminuição da receita de Covid. E, em compensação, estamos conseguindo colher os resultados daquilo que começamos a implementar, principalmente em 2020. A companhia está seguindo sua estratégia, né? Estamos fortalecendo a consistência dos nossos resultados e gerando valor, tanto para os nossos acionistas, quanto nas nossas relações com a cadeia de valor de saúde.
Falando um pouco agora especificamente da produção, nós temos um novo recorde de volume e o Grupo Pardini vem repetidamente quebrando seus próprios recordes nesse quesito de volume de exames processados. E nesse trimestre não foi diferente. Quando comparamos os primeiros 9 meses de 2022 com o mesmo período do ano passado, nosso volume de exames cresceu 19%. E durante todo o ano seguimos batendo esses recordes mensais relativos a volume, que é muito importante em relação ao nosso aumento de mercado endereçado. Vale destacar ainda que essa produção recorde só foi possível porque, em alguns anos, o Pardini vem investindo fortemente na implementação de um novo modelo de produção, que permite mais eficiência, mais escala e mais acesso a grandes regiões, dando uma velocidade muito recorde em termos de processamento e liberação e dando acesso a todo o Brasil na nossa operação, principalmente de B2B, que é o nosso Lab-to-Lab. Ainda assim, nós tivemos aquisição de diversas empresas ao longo desse caminho, né? E recentemente mais uma empresa de Lab-to-Lab para fortalecer não só a nossa descentralização de acordo com a competitividade em algumas regiões, né? Como também ganhar e expandir mercados regionais mais distantes aqui do nosso grande centro de produção que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Também comparando os 9 primeiros meses do ano com o mesmo período de 2021, nossa receita bruta cresceu quase 6%. E nossa receita na unidade de negócios B2B, Lab-to-Lab, cresceu 32% nesse período. Também potencializamos em mais de 13% a receita das nossas unidades de negócio Patient Service Center. As nossas unidades de atendimento com as nossas marcas próprias, sem considerar, obviamente, os exames de Covid. Alguns destaques assim que eu vou citar no PSC, no terceiro TRI de 22, nessa unidade de negócio, apresentamos crescimento de 22,5% na receita bruta, tirando o Covid, comparado com o mesmo período do ano passado. Vale destacar ainda o aumento significativo de 3 dígitos no volume de exames realizados no estado de São Paulo, onde se deu a nossa maior expansão de unidades. Isso só foi possível graças aos investimentos que fizemos na aquisição de empresas e abertura de novas unidades no mercado de São Paulo, né? Além da incorporação de um novo contrato de uma grande operadora relevante em São Paulo, que passou a vigorar no final de 2021 esse contrato. Então, é importante reforçar que iniciamos o ano de 2022 com 5 unidades no estado de São Paulo. Quando a gente considera a Grande São Paulo, nós atingimos 21 unidades, ou seja, 16 unidades a mais no ano de 2022. E se a gente considerar aquisições que foram realizadas na Baixada Santista, em São José dos Campos, hoje nós temos 37 unidades de atendimento no estado de São Paulo. Então, foi uma expansão muito relevante. É o maior mercado de saúde do Brasil e o Pardini se posicionou de forma relevante em determinados nichos. Nós vamos retomar aqui a fala do Dr. Roberto Santoro através de outro link. A gente pede que aguardem só um instante que está sendo retomado o link do Dr. Roberto Santoro. Ele dá continuidade aqui na introdução. A fala que o Roberto estava vindo executando, ela fala sobre a nossa expansão na cidade de São Paulo. A expansão essa que ainda está em rampa, importantíssimo destacar, né, que muitos desses investimentos realizados, os últimos credenciamentos foram feitos há cerca de 2 meses, ou até um pouco menos que isso. Então, o crescimento, mesmo que é extremamente relevante, que tivemos na Praça de São Paulo, ele ainda está em fase de rampa, e esses novos credenciamentos, ele vem vindo de operadoras, de seguradoras e de outras operadoras de cooperativas que nós trabalhamos aí ao longo do ano.
A Praça de São Paulo, como o Roberto colocou, ele é um marco bem importante representativo nacionalmente, uma vez que, a partir de São Paulo, você estabelece relações comerciais com operadoras nacionais, com operadoras que têm relevância em outras praças. Isso estreita bastante laços esses que a gente vem também conseguindo aproveitar esse relacionamento nas praças de Belo Horizonte, Goiânia, Belém e agora também o litoral de São Paulo. Bom, o Dr. Roberto retomou aí o link dele. Fique à vontade, Dr. Roberto. Bom, obrigado, Alessandro. A gente teve um problema técnico aqui, mas já voltamos. Bom, vou voltar rapidamente aqui nos nossos destaques do Lab2Lab, né? O que eu estava falando, então, que o canal de Lab2Lab, o negócio de alto valor agregado, como medicina personalizada, anatomia patológica, também seguiram a tendência de expansão e obtiveram o crescimento da receita bruta de 2 dígitos no trimestre. Isso é muito importante na especialização dos nossos clientes e também no aumento da rentabilidade ao longo do tempo, né? E com foco multidisciplinar na nossa capacidade de geração de negócios com os laboratórios parceiros, mais uma vez tivemos um crescimento recorrente do número de clientes do Lab2Lab. Aumentamos nossa base em 5%, chegando a 6.245 clientes geradores de receitas mensais. Também crescemos em volume médio por cliente, com elevação de 12,3% comparado ao terceiro TRI de 21, e caracterizando esse todo potencial futuro de alta especialização em cada cliente. E nós já temos estabilizado as relações de interdependência com eles, né? Então, assim, encerrando aqui, como sempre digo, no Grupo Pardini, nossa prioridade é sempre apresentar os resultados consistentes com a nossa estratégia estabelecida, de ponta a ponta, garantindo o retorno, não só aos investidores, mas também aumentando a nossa conexão e relevância na cadeia de valor de saúde. A nossa relevância para operadoras de saúde, que é um elo muito importante, né? Ela tem aumentado muito, o Alessandro deve ter citado algo nesse intervalo, né? E a nossa disponibilidade de unidades, produtos, portfólio, regiões aumentou muito, principalmente no estado de São Paulo. Estamos seguros que seguimos um caminho importante dentro da nossa estratégia, investimos fortemente em aquisições que fortalecem os nossos projetos estratégicos e que vão convergir sempre em bons resultados. Seguimos ainda investindo em aquisição de empresas que fortalecem nossa capilaridade no modelo Lab2Lab, podendo ficar mais próximos dos clientes desse canal, principalmente em algumas regiões, como foi a aquisição do Solução em Itajaí, Santa Catarina, e mais uma nova aquisição que o Camilo vai citar posteriormente, que foi o CSV de Vitória. Enfim, e nossa prioridade continua, assim, apresentar uma estratégia consistente, mas sempre pensando em médio e longo prazo, né? Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todas e todos aqui nesse call de resultados, e agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor administrativo financeiro, Camilo de Leles, que vai aprofundar nos detalhes, principalmente nos números. Obrigado. Bom, Roberto, muito obrigado. Bom dia a todos e muito obrigado por participar aí da nossa live de resultados. Primeiramente, como o Roberto já comentou, gostaria somente de conduzir a nossa apresentação de resultados, basicamente focado na empresa para o futuro. Quando nós olhamos o passado, comparação, nós sempre temos aí um efeito bastante desequilibrado dos resultados e volume de Covid. Então, eu acho importante aqui a gente olhar a empresa no futuro, o que nós estamos fazendo hoje, a preparação da empresa para os próximos trimestres e para o próximo ano. Nesse trimestre, principalmente, nós registramos aí novo recorde de volume, foram 44,9 milhões de exames. Assim, se você arredondar, são 15 milhões de exames mensais. Então, isso é uma expectativa. Se você fizer isso aí anualmente, são 180 milhões de exames. E em contrapartida, nós tivemos aí exatamente uma redução da participação dos exames de Covid, que já foi a nível de 25%, hoje está a nível de 3% da receita. Também registramos nesse trimestre o recorde de receita bruta. A receita bruta somou 550,4 milhões, um crescimento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. E também o nosso EBITDA
foi um EBITDA recorde para o período, 99,1 milhões, um crescimento de 18,8% sobre o mesmo período do ano anterior, exatamente comparando o nosso negócio recorrente, sem os efeitos da Covid, que realmente, como o Roberto comentou, o futuro, esse volume de Covid certamente será muito pequeno. Também registramos um lucro líquido em torno de 30 milhões de reais, que foi quase 6% de margem líquida. Obviamente, esse efeito aí que temos aí no período de total introdução de novos custos fixos em função de todo o crescimento que nós tivemos em São Paulo, toda essa nossa renegociação com os nossos clientes em função de repasse de preços, ainda vai refletir nesse resultado líquido para os próximos períodos. Então, esse período aqui, esse resultado desse período, ele vem sendo absorvido de uma introdução de novos custos fixos e também do efeito inflacionário que tivemos aí na mão de obra, em materiais, em transporte, em função de combustível, que ainda nós não repassamos isso, vamos repassar agora nos próximos meses. Então, essas margens, certamente, nos próximos meses serão melhores e vamos recuperar bastante aí essa margem. Com relação ao nosso fluxo de caixa operacional, aí registramos quase 120 milhões de reais. E também tivemos aí nesse trimestre a distribuição de JCP no valor de 15,9 milhões. E continuamos aí também trabalhando bastante na manutenção da nossa inadimplência, que está 0,25% da receita líquida. Então, isso aí realmente são índices extraordinários que nós continuamos mantendo aí ao longo de toda a história dos nossos resultados. Com relação ao crescimento, o Roberto também comentou, eu volto aqui somente a afirmar, nesse trimestre, tivemos aí a aquisição de 2 novas empresas, o laboratório, o CSV, que é o Central Sorológica de Vitória, no Espírito Santo. Adquirimos essa empresa aí pelo valor de 17,8 milhões no mês de setembro. A empresa tem também uma longevidade, 25 anos de história, e o Pardini passa a ter aí mais uma opção e sendo referência, né, na realização de exames laboratoriais em outros estados, que vai ser, obviamente, um outro NTO aí no estado do Espírito Santo. Também concluímos aí na última semana passada, no início de novembro, a aquisição do laboratório Hugo Silviano Brandão, também um laboratório de anatomia patológica em Belo Horizonte. Aí, também um laboratório fundado em 1969, basicamente aí, formado por patologistas, e também tem uma alta complexidade de exames que auxiliará normalmente a nossa carteira, aqui, o nosso portfólio de produtos. Também, em São Paulo, houve a abertura aí de novas unidades. Em São Paulo, hoje, abrimos 16 novas unidades e o total, como o Roberto comentou, já são 37 unidades. Então, um crescimento exponencial extraordinário. Em função desse crescimento de São Paulo, basicamente, houve aí um volume muito grande de introdução de novos custos fixos, pessoal, energia, aluguel, isso tudo ainda, os volumes estão avançando dentro daquilo que nós estamos prevendo na nossa rampa. Acreditamos que no primeiro trimestre, no segundo trimestre do ano que vem, a gente já alcança aí o volume esperado. Como já comentei aí, o volume, né, foi recorde novamente, e nós viemos aí obtendo recorde nos volumes desde o primeiro trimestre de 21, o segundo trimestre de 21, o terceiro de 21, o primeiro trimestre de 2022, o segundo de 2022, e novamente estamos registrando um novo recorde. É um recorde sobre o outro, então sempre crescendo e apresentando números melhores. Esse volume apresentado aí de 44,3 milhões, se você aí tira o efeito Covid, ele é 20,8% a mais que o ano passado, comparando todos os dois volumes na mesma proporção. Todos os volumes recorrentes. Então, nesse trimestre, o volume de Covid foi de apenas 200 mil exames. Atingiu a menor marca desde abril de 2020, da nossa pandemia. Então, o efeito volume de Covid, na realidade, é muito pouco no nosso cenário atual. Pode passar, Guilherme.
A receita bruta, como já comentamos, somamos aí total de 567 milhões, dos quais 550 milhões são receita recorrente, comparado com o período anterior de 462 milhões, registramos aí 19% de crescimento. Então, um efeito extraordinário de crescimento. Já o número comparado de Covid, nós tivemos ano passado 86 milhões de Covid contra 17 milhões esse ano. Ainda não reflete nessa receita ainda os repasses inflacionários que já aplicamos nesse quarto trimestre, tanto no Lab-to-Lab, na toxicologia e no PSC, tanto em São Paulo como em Goiânia. Então, essa receita bruta vai ter um efeito de repasse de inflação nos próximos trimestres. Aí, só como demonstrativo, para ver o exemplo aí de como que funcionou a nossa curva de participação do Covid na empresa, né? Então, lá em 2020, quarto trimestre de 2020, alcançamos o topo lá de 27,4% de participação da receita bruta, né? Muito importante que o Pardini aproveitou muito esses momentos aí de crescimento para realizar todos esses exames e, obviamente, alcançamos aí uma geração de EBITDA e caixa também extraordinária nesse período. E agora, em 2022, no terceiro trimestre, nós registramos aí, nesse trimestre, apenas 3% de participação da receita, que é em torno de 17 milhões, como já foi demonstrado anteriormente. Lucro bruto também nós apresentamos aí, se você compara o número top line de 160 com 134 milhões, realmente você vê que há uma redução, mas temos aí uma contribuição muito grande do Covid no período anterior, de 42 milhões, e apenas agora de 4 milhões no atual cenário. Se você exclui o Covid, você vê exatamente que nós tivemos um efeito muito positivo de crescimento, 130 milhões contra 118 milhões no período anterior, um crescimento aí de 10%. Então, é isso que é realmente muito importante a gente ver esse número, que é essa empresa que será a empresa para o nosso planejamento de 2023. Da mesma forma, nós registramos aí um EBITDA de 103,6 milhões de reais, comparado com 121 milhões de reais do período anterior, dos quais, no período anterior, 42 milhões é a contribuição do Covid. E agora, exatamente 4,5 milhões somente a contribuição de Covid, 10% daquilo que foi no período anterior. Se você exclui aí os efeitos de Covid, se você fala de uma empresa limpa, sem efeito de Covid, você está comparando aí quase 100 milhões de reais contra 79 milhões de reais do período anterior. É um crescimento extraordinário de 25 milhões. E considerando também aí que dentro desses efeitos aí atuais, né, nós temos aí a introdução desse custo fixo mensal na unidade de São Paulo, que é basicamente quase 3 milhões de reais por mês, se você faz por ano, são quase 40 milhões de reais por ano, e que já reflete, está impactando aí o nosso número de 2022, e ainda não estamos ainda capturando toda a receita que nós estamos já prevendo para o próximo ano. Então, é importante aí você ver esse efeito de 25% do nosso crescimento do EBITDA em relação ao período do ano passado. As despesas operacionais, como você pode ver, nós tivemos aí um esforço muito grande de manter essas despesas. Você tem lá um crescimento de lucro bruto de 10% e um crescimento de EBITDA de 25%, né, excluindo o efeito Covid. Aí você vê que todo o efeito que nós fizemos aí nesse período todo de manutenção e redução de gastos, de despesas de SG&A, reflete muito na nossa atual margem de EBITDA. Então, manter esse efeito de 12,5% na nossa receita líquida, mesmo considerando que nós tivemos aí um impacto na mão de obra de quase 10% agora no mês de setembro, né, que foi o nosso período de dissídio coletivo. Então, você vê que o esforço nosso para compensar todo esse efeito inflacionário foi feito um esforço muito grande aqui internamente, que nós estamos mantendo a nossa participação, a nosso nível de receita de gastos de 12,5% em relação à nossa receita líquida. Então, esse é um esforço muito grande que fizemos, que teve um impacto naquele EBITDA de 100 milhões de reais. Por último, aí podemos ver com relação aos dados financeiros aí do lucro líquido, nós registramos aí um lucro líquido de quase 30 milhões de reais, quase 6% de margem líquida em relação à receita líquida, e comparado com o ano passado, de 10,4%, 52
19,7 milhões, dos quais você tinha aí 42 milhões de reais. Se você exclui o efeito Covid dentro desse lucro líquido também, você tem aí o ano passado somente um resultado sem Covid de 12 milhões, comparado agora com 30 milhões de reais. Então, é um crescimento também bastante significativo em relação ao ano anterior. Mas é importante somente fazer essa relação dos números com Covid e sem Covid, porque realmente comparar com o passado, ver essas contas no retrovisor, a gente fica muito empenhado em mostrar um número que não é uma realidade, que isso aí é diferente da nossa empresa, que vai ser a empresa daqui para frente. A geração de caixa, como eu já falei lá no início, nós tivemos uma geração de caixa aí de quase 120 milhões de reais, 114%, né, total em relação ao EBITDA. O ano passado foi 99,7%, mesmo considerando que o ano passado o volume de Covid é muito maior, você vê que a nossa geração de caixa atualmente foi muito melhor, exatamente em função de todo o nosso empenho no controle do nosso working capital, nossa atenção total naquele CAPEX que realmente tem que gerar receita, e também aí na nossa geração de resultados. A dívida líquida continua totalmente uma dívida líquida muito conservadora, 0,4% em relação de dívida líquida EBITDA, né? Nós temos aí 177 milhões de dívida líquida. Já estamos preparando aí uma nova captação de recurso para a gente fazer as nossas liquidações que são previstas aí para o início de 2023. Então, já está tudo já bastante controlado, e a nossa intenção é exatamente manter esse nível de dívida líquida aí até menor, considerando que nossa EBITDA será melhor do que o que nós estamos registrando esse ano de 2022. Aqui o nosso ROIC, o ROIC sem ágio, nós registramos aí 33,9%, basicamente aí impactado pela geração do nosso EBITDA, que teve um impacto menor nesse trimestre, e o ROIC com ágio de 16,5%. Então, considerando aí uma taxa interna que nós temos hoje de 12%, 13%, então nós consideramos que a empresa ainda tem um ROIC muito satisfatório ainda, que é 16,5%. Então, era isso. Eu vou voltar aí com o Roberto para fazer as considerações finais e depois voltamos aí às perguntas. Vou passar para o Biel. O Biel pode, então, conduzir aí, Biel, por favor. Obrigado, Camilo. Obrigado, Roberto e Alessandro. Eu vou passar aqui com a sessão de perguntas e respostas. Só lembrando, pessoal, fazer perguntas, por favor, use o chat, né? Eu estou lendo as perguntas aqui, e ao fazer a pergunta, colocar o seu nome, por favor, para a gente saber quem está fazendo a pergunta. Primeira pergunta vem do Felipe Amâncio, que é do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Todo mundo vem comentando bastante, faz bastante tempo, sobre um volume forte de exames. Quando a gente tenta quebrar aqui entre os segmentos, quanto desse crescimento de volume veio do PSC e quanto veio do Lab to Lab, aí ele tem uma segunda pergunta. E a gente viu também um ticket médio caindo no ano contra ano. Se vocês pudessem esclarecer se o principal ofensor aqui foi só a mudança de contribuição do Covid no trimestre, ou se teve algum outro fator que impactou. E se vocês têm conseguido colocar o histórico de 60% a 70% da inflação nas negociações com as fontes pagadoras. Só adiantando aqui, Felipe, essa quebra entre volume PSC e Lab to Lab, a gente não abre quantitativamente, tá bom? Eu vou passar aqui para o nosso vice-presidente, o Alessandro, responder essa pergunta. Alessandro, por favor. Obrigado, Biel. Obrigado pela pergunta e pela participação. Como o Biel colocou, nós não abrimos aí os volumes PSC e Lab to Lab, mas ambas as unidades de negócio tiveram crescimentos relevantes. Percentualmente, o PSC teve um crescimento muito forte devido à alavancagem de São Paulo, como o Camilo colocou, na expansão que foi feita aí ao longo dos últimos meses. A respeito do ticket médio, sim, o Covid teve um impacto grande de ticket médio, né? Nós tínhamos aí volumes
absurdos, né, quando a gente compara ano contra ano. Se a gente for comparar, por exemplo, janeiro do próximo ano com janeiro desse ano, a gente vai continuar vendo essa questão de ticket, então não é uma base que a gente vai conseguir finalizar agora em dezembro de comparação, porque até o primeiro trimestre desse ano a gente teve um Covid muito forte. Quando a gente gosta bastante de analisar aqui o que nós chamamos de índice de preço na base 100, né, aí sim reflete aí a questão de precificação de mercado e não de mix. Os nossos índices de preço, tanto de Lab to Lab quanto de PSC, principalmente agora com os reajustes que o Camilo citou, eles estão aí acima de 100%, ou seja, a gente conseguiu recuperar preço em comparação com os outros trimestres do ano passado. Sobre as fontes pagadoras, eu entendo que a gente está falando de operadora de saúde, e a resposta é sim, nós estamos conseguindo aí no presente momento, no atual momento, a gente está aí com entre 70% e 75% de reajuste de IPCA, e ainda temos algumas operadoras para fechar. Os contratos das operadoras, eles não têm uma data única específica durante o ano, ele vai sendo realizado ao longo do ano. Existe um acúmulo maior aí no terceiro trimestre de contratos que são renovados, e a gente está conseguindo sim por volta de 70% a 75% do IPCA. Obrigado, Alessandro. As ordens. Gente, só lembrando aqui, fazer perguntas, usar o chat, por favor, colocar seu nome. A próxima pergunta vem da Stella Strano, do JP Morgan. Bom dia, pessoal. Tem uma dúvida do nosso lado. Vocês poderiam explorar um pouco mais o quanto, em média, os exames COVID adicionaram em margem bruta? O quanto o impacto na margem bruta desse trimestre vem da decorrência da diminuição dos exames COVID? Obrigado. O Camilo apresentou até um slide sobre isso, né? Eu vou passar aqui para o Camilo comentar. Camilo, por favor. Stella, boa tarde, bom dia, obrigado pela pergunta. Realmente, como nós comentamos já no slide, que nós apresentamos o slide número 15, a contribuição do Covid na margem bruta nesse trimestre foi de 4,9 milhões de reais e uma margem de 25,4%. A margem da operação recorrente já foi 25,6%, que é o 129,9%. No passado, no ano anterior, você teve 42,7 milhões de contribuição de margem reais e foi 27,5%. E a margem da operação recorrente no trimestre passado foi 31,7%. Então, aí você tem realmente a contribuição que foi do Covid nesse período. É quase que 36 milhões de diferença aí de Covid, de um para o outro. Obrigado, Camilo. Próxima pergunta vem do Joaquim Roxo, da Atena Capital. Bom dia, Dr. Roberto, Camilo e time. Poderiam nos dar uma atualização do panorama competitivo no mercado Lab to Lab? Vou passar a pergunta aqui para o nosso diretor de Lab to Lab, que é o Fernando Ramos, por favor. Obrigado, Biel. Obrigado, Joaquim, pela pergunta. Joaquim, a gente tem visto aí o mercado Lab to Lab ainda muito competitivo, né? Como a gente sempre reforça aqui nos nossos calls de resultado, né? É um mercado que tem competidores grandes, competidores com robustez, né? Então é sempre um mercado bem difícil. O que a gente tem visto aí já há algum tempo foi uma racionalidade maior aí no grau de competição aí por parte do mercado, né? O que tem nos ajudado aí nesses últimos 2 anos, principalmente, a conseguir fazer uma série de iniciativas importantes, como por exemplo, o reajuste de preço, né, que aconteceu em janeiro desse ano. A gente acabou, como o Biel comentou aí no release, e acho que o Dr. Roberto comentou há pouco também, a gente antecipou o reajuste previsto aí para janeiro de 2023, por uma questão de impacto inflacionário acima do cenário que a gente tinha desenhado inicialmente, mas assim, são ações que refletem aí esse momento mais racional aí na competitividade do mercado, tá? Acho que é importante comentar que a gente tem visto aí uma série de movimentos aí por parte
não só do Pardini, mas por parte aí dos demais players, no sentido de oferecer um pacote de valor melhor para os laboratórios aí em todo o Brasil. Né? Quando eu falo pacote de valor, a gente está falando de preço, prazo e qualidade, basicamente, né? Uma entrega completa. E assim, uma série de iniciativas relacionadas aí a uma redução de prazo, né, para os laboratórios, que cada vez é um quesito mais importante aí na tomada de decisão. Né? E nesse sentido, a gente vê aí a aquisição que foi realizada no final de setembro, né, do laboratório CSV, lá em Vitória. A gente vê que isso está 100% alinhado com a nossa estratégia competitiva no Lab to Lab, né, de buscar aí uma descentralização do modelo produtivo, para que a gente consiga oferecer um prazo mais competitivo, né, oferecer um nível de serviço mais próximo ali para os clientes, e naturalmente a gente é beneficiado aí com uma competitividade maior, um volume maior de exames, e não só de exames de baixa complexidade. Importante falar que a gente tem recebido também desses clientes exames de alta complexidade, como a gente tem observado aqui nos números, tá, Joaquim? Mas, assim, acho que a grande mensagem o mercado continua duro, tá? Continua difícil, mas ele está mais racional do que ele foi no passado. Obrigado, Ramos. Essa pergunta encerra aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu volto a palavra ao Dr. Roberto para as considerações finais. Por favor, Roberto. Obrigado, Biel. Gostaria, aqui finalizando, reforçar o papel da nossa estratégia, e o Camilo demonstrou de forma transparente aí qual que foi o cenário ex-Covid. Isso mostra realmente que o cenário futuro, que é um cenário de crescimento da nossa estratégia recorrente, né? E o Covid foi aquele momento não recorrente para toda a indústria de saúde, toda a cadeia de uma forma geral. Isso tende a estabilização cada vez maior, e a gente demonstrou aí de uma forma bem transparente qual que é a evolução da empresa não dependente de Covid. Alguns pontos importantes também aqui que eu queria complementar. O Grupo Pardini é uma empresa que tem várias interfaces com vários negócios, né? Praticamente quase meia tem um B2B, mas um B2C também com grande relação direta com as operadoras, com os clientes, com suas marcas. Nós implementamos novas estratégias durante esse período também. Tem o Saúde Mob, que é uma nova relação com o cliente, uma nova experiência para o cliente. Tem uma nova relação com os hospitais, não só com hospitais standalone, mas hospitais dentro de verticais importantes também, que tem uma estratégia ambulatorial e alta especialização também. Outra parte que nós estamos implementando é a medicina personalizada, principalmente na área de anatomia patológica, imunistoquímica, que tem crescido. E o que nós estamos vendo recentemente é a volta dos exames especializados, que dependia basicamente, que são consultas mais eletivas e que demandam, eu diria, que não demandam geralmente urgência, emergência. Então, a gente está acompanhando esse mix do apoio se tornando cada vez mais especializado. Essa multidisciplinariedade dentro da companhia e de recursos e competências também tem permitido a gente fazer outros acordos. Nós assinamos recentemente um acordo de lab to lab, de apoio a uma grande vertical brasileira também, que isso é muito relevante em termos de conexão. Então, o Pardini, ele tem se conectado com vários stakeholders na saúde, ele tem produtos para todos eles e serviços associados, tem se especializado ao longo do tempo, né? E a gente teve também, nós temos um outro negócio que é a toxicologia forense, além da toxicologia ocupacional tem crescido muito, e a forense, ela segue ciclos aí de acordo com a regulamentação, a legislação, principalmente dos DETRANs, com influência dos DETRANs regionais, e isso tem momentos de maior volume, menor volume, mas sempre tem ali o estoque, porque é um exame regulamentar que vai ser realizado em algum momento, né? Dado que a gente não tem perdido market share nesse segmento. Enfim, essa companhia ex-Covid, ela está aberta, está extremamente conectada com vários elos da cadeia de valor, com vários negócios, múltiplos negócios, vários clientes, né? E medicina personalizada tem a indústria farmacêutica também conectada. Então, aqui, e principalmente na apresentação do Camilo, a gente viu, assim, de forma transparente, como que seria essa empresa para o futuro de forma recorrente.
E finalizando aqui, gostaria de deixar à disposição a nossa área de relações com investidores, com a liderança aí do Carlos Biel, disponível para qualquer dúvida adicional e qualquer interação adicional. Agradeço, finalizando assim, agradeço a todos os funcionários nossos, enfim, os nossos clientes internos, as lideranças, os diretores, por esse resultado e por essa estratégia. Meu muito obrigado. Bom dia.